Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Biofísica para os alunos do curso de Fisioterapia. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem procurar através do WhatsApp no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Outro recado diz respeito aí às avaliações. A nota da P1 já foi lançada, já está no sistema, por favor verifiquem. E a nota da P2 ela vai seguir o mesmo procedimento da P1, ou seja, a P2 será a média das atividades realizadas no portal do aluno. Na videoaula de hoje nós vamos continuar falando aí sobre o sistema respiratório, falando um pouco sobre a biofísica, sobre a mecânica da respiração. Tá? Coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem, então é esperado que após esta videoaula ou da leitura do material, vocês possam identificar aí os músculos da respiração, que vocês possam compreender a biofísica da respiração e principalmente vocês possam identificar os diferentes tipos de pressão relacionados aí com esse processo. Na videoaula passada, nós vimos que a respiração ela consiste em 3 processos relacionados. Nós temos aí a ventilação pulmonar, que é a entrada e saída de ar dos pulmões, envolve aí o ambiente e os pulmões. Nós temos aí a respiração externa, que é a troca de gases entre o sangue e os pulmões. E nós temos a respiração interna, que é a troca de gases entre o sangue e as células. E para que ocorra esta movimentação de ar ou troca gasosa, são necessários trabalho muscular e um gradiente de pressão. O que significa gradiente de pressão? Uma diferença de pressão de ar entre esses diferentes compartimentos. Também nós vimos na última videoaula as estruturas do sistema respiratório, que podem ser aí divididas em vias aéreas, nos pulmões e nos músculos relacionados ao processo respiratório. Então, as estruturas que vão compor as vias aéreas são as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Os pulmões, nós vimos que as unidades estruturais básicas dos pulmões são os alvéolos pulmonares. E os músculos relacionados aí à respiração, nós temos aí o diafragma, os intercostais e os músculos abdominais. O pulmão ele vai ser revestido aí por uma membrana serosa, que vai ter uma dupla camada, a pleura. Então, nós temos a pleura parietal e a pleura visceral. Entre as pleuras, nós temos a cavidade pleural, que vai conter aí o líquido pleural. O líquido pleural ele vai facilitar a movimentação, a expansão aí, dos pulmões durante o processo respiratório. Tá? E também na cavidade pleural nós temos aí uma pressão intrapleural e nos pulmões, nos alvéolos, nós vamos ter uma pressão intraalveolar ou intrapulmonar. Então, para a gente compreender a biofísica da respiração, a gente precisa aí falar dessas pressões localizadas aí nesses 2 compartimentos. A respiração, então, é um fenômeno que envolve os processos de inspiração e expiração. A inspiração é o conjunto de movimentos que permite a entrada de ar para dentro dos pulmões. A inspiração é um processo ativo, requer energia para o trabalho muscular. Tá? A expiração consiste no conjunto de movimentos que resultam na retirada, na saída de ar dos pulmões. E, um detalhe, a expiração em repouso é um processo passivo e espontâneo. Não requer energia e não exige trabalho muscular para essa atividade.
certos? Muito bem. E os músculos da respiração, eles podem ser divididos aí em músculos inspiratórios, né? E durante aí uma atividade física, né? Durante a respiração, nós podemos ter aí a presença dos músculos expiratórios, tá? Com relação aos músculos inspiratórios, o principal músculo da inspiração é o diafragma. Ele vai ser responsável por 70% de todo o trabalho inspiratório. O diafragma é mostrado aqui nessa animação, tá? Os pulmões, eles ficam apoiados sobre o diafragma e toda vez que esse músculo contrai, ele se movimenta para baixo, empurrando as vísceras, favorecendo a expansão dos pulmões, tá? Então, conforme o diafragma se contrai, nós temos aí um aumento do volume pulmonar. Só para vocês terem uma ideia, né? Durante o repouso, o diafragma ele se movimenta aí 1 centímetro para baixo, e na respiração forçada, durante a atividade física, ele consegue se movimentar até 10 centímetros para baixo. E, além do diafragma, nós também temos a presença dos músculos intercostais externos, que vão auxiliar nessa dinâmica inspiratória. Quando os intercostais externos se contraem, esses músculos puxam as costelas para cima e para frente, expandindo aí a cavidade torácica, tá? Então, quando ocorre contração do diafragma e contração aí dos músculos intercostais externos, nós temos aí um aumento do volume pulmonar e uma expansão da cavidade torácica. E a expiração, né, como nós já comentamos, em repouso, ela é um ato aí, um processo passivo, não utiliza músculo para a realização desse movimento. No entanto, né, a expiração forçada durante a prática de uma atividade física, ou até mesmo numa situação aí de hiperventilação, nós temos aí alguns músculos que vão ajudar aí nesse processo expiratório, que são os intercostais internos e os músculos abdominais, tá? Então, quando esses músculos se contraem, eles puxam as costelas para baixo e para dentro, diminuindo a cavidade torácica, certo? Então, na expiração, esses músculos contribuem para diminuir a cavidade torácica. Muito bem, gente. O que mais? Agora vamos falar um pouco aí sobre a mecânica respiratória. Então, a ventilação pulmonar corresponde aos movimentos de inspiração, né, e expiração. E 2 elementos são necessários para que estes movimentos ocorram. Então, nós já falamos, né, quais são estes elementos. O trabalho muscular, tá? Então, através dos músculos respiratórios, ocorre a movimentação da caixa torácica, permitindo aí a inspiração e a expiração, tá? Então, os músculos respiratórios, eles vão produzir a força motriz para a ventilação. E um outro elemento bastante importante é o gradiente de pressão, né? Que é a diferença de pressão entre o ar ambiente, né, a pressão atmosférica, e o ar alveolar, a pressão de ar presente aí nos alvéolos, a pressão intrapulmonar, tá? E só para a gente recordar, né, o fluxo de líquidos, de substâncias, né, até mesmo do ar, ocorre sempre do meio de maior pressão, do meio de maior concentração, para o meio de menor pressão, menor concentração. Certos? Muito bem, gente. Então, durante a ventilação pulmonar, né, durante essa dinâmica, 3 pressões devem ser consideradas, né, na biofísica da respiração. Quais são elas? Então vamos lá, gente.
Aqui fiz um esqueminha para vocês, né? Tá bem didático. Ele representa aí o nosso sistema respiratório. Então, em amarelo, nós temos aqui a parede torácica, tá? Em azul, nós temos aí a pleura, né? A pleura parietal e a pleura visceral. E entre as pleuras, né, nós temos aí a cavidade pleural, tá? E essa parte mais rosinha aqui equivale aí, representa os pulmões, ou os alvéolos pulmonares. Muito bem. Então, quais são essas pressões? Então, nós temos aí a pressão atmosférica, que é essa coluna de ar aí que fica sobre nós, tá? A nível do mar, essa pressão atmosférica ela tem um valor de 760 milímetros de mercúrio. Então, essa é uma primeira pressão a ser considerada. Aí, nós temos aí a pressão que ocorre dentro dos alvéolos, a pressão intraalveolar ou intrapulmonar. Repare no nosso esquema, né, que os alvéolos, o nosso pulmão, ele tem uma comunicação aí com o ambiente. Então, a pressão intraalveolar, ela pode ser igual à pressão atmosférica, ela pode ser menor ou até mesmo maior que a pressão atmosférica, tá? E a última pressão a ser considerada é a pressão aí existente na cavidade pleural, que é a pressão intrapleural. A pressão, a cavidade pleural, ela não tem comunicação com o ambiente, tá? Então, o valor dessa pressão intrapleural ele é sempre menor que a pressão atmosférica. O valor dessa pressão intrapleural é 756 milímetros de mercúrio, tá? E o que vai modificar aí a pressão existente aí nos alvéolos? O que vai modificar a pressão intraalveolar? Isso vai ocorrer devido à própria modificação do pulmão. Então, quando o pulmão se expande, quando ele se dilata ou se contrai, nós temos alteração nessa pressão intraalveolar. Isso está de acordo com a lei de Boyle, que diz o seguinte: a pressão intraalveolar é inversamente proporcional ao volume pulmonar. Tá? Ó, inversamente proporcional. Então, quando um aumenta, o outro diminui, e vice-versa. Então, vamos lá. Então, quando nós temos aí um aumento do volume do pulmão, consequentemente, nós temos uma diminuição da pressão intraalveolar. E o oposto ocorre. Quando nós temos uma diminuição do volume pulmonar, nós temos um aumento da pressão intraalveolar. Tá? E isso quer dizer o seguinte, então quanto menor a pressão intraalveolar, o fluxo de ar tende a vir do ambiente para os pulmões. Quanto mais negativo a pressão, quanto menor a pressão nos alvéolos, maior o fluxo de ar para dentro dos pulmões. E quanto maior a pressão intraalveolar, a saída de ar vai ocorrer com maior facilidade dos pulmões para o ambiente. Então vamos lá, gente. Então, antes da inspiração, né, momentos antes, nós temos aí uma igualdade tanto da pressão atmosférica quanto da pressão intraalveolar. Pressões iguais, ocorre fluxo de ar? Não. Consequentemente, não ocorre nem a inspiração e nem a expiração. Tá? No entanto, quando os músculos se movimentam durante a inspiração, quais são esses músculos mesmo? O diafragma e os intercostais externos, por exemplo. Tá? Então, na inspiração, o diafragma se contrai. Diafragma contraído. O que acontece aí com o volume pulmonar? Aumenta.
que acontece quando nós temos um aumento do volume dos pulmões, que acontece com a pressão intra-alveolar, ela diminui, tá? Então, na inspiração, nós temos aí a pressão atmosférica no seu valor normal, 760 milímetros de mercúrio. Na inspiração, devido aí à ação do diafragma e dos intercostais, nós temos um aumento do volume pulmonar e, consequentemente, uma diminuição da pressão intraalveolar, tá? Isso também faz com que a pressão intrapleural também diminua ainda mais, e toda essa diminuição da pressão faz com que faz com que o fluxo do ar seja do ambiente para os pulmões, certo? Muito bem. Então é isso que ocorre aí durante a inspiração, é uma diminuição da pressão intraalveolar, e uma diminuição ainda maior da pressão intrapleural. Na expiração, nós temos o oposto, né? Na expiração, nós temos o relaxamento do diafragma e dos intercostais externos. Então, o pulmão que antes estava dilatado, ele vai estar com seu volume o quê? Diminuído. O que acontece quando nós temos uma diminuição do volume pulmonar? O que acontece aí com a pressão intraalveolar? Ela aumenta, tá? Então, pressão intraalveolar aumentou. O que acontece com o fluxo de ar? Ele vai se dar no sentido inverso, ele vai sair dos pulmões para o ambiente, para a atmosfera, tá? Então, na expiração, volume pulmonar diminui, caixa torácica diminui, pressão intraalveolar aumenta, e aquela pressão intrapleural que estava muito negativa, ela volta ao seu estado normal, tá? Então, todos estes eventos, né, em que nós observamos um aumento de pressão intrapleural, principalmente, intraalveolar, perdão, faz com que o fluxo de ar seja dos pulmões para o ambiente, tá? Então, é assim que se dá aí a biofísica da expiração. E essa figura, né, resume esse processo todo, tá? Então, na inspiração, presta atenção, na inspiração, o que acontece com o volume pulmonar? Ele aumenta. Volume pulmonar aumentou, o que acontece com a pressão intraalveolar? Ela diminui, de acordo com a lei de Boyle, tá? Durante a inspiração, a pressão intrapleural diminui ainda mais, e todos esses eventos contribuem para que o ar, na inspiração, né, o fluxo de ar seja em direção do ambiente para os pulmões, tá? E na expiração, que é essa parte aqui do gráfico, o que acontece com o volume pulmonar? Na expiração, diminui. Volume pulmonar diminuiu. Pressão intraalveolar, o que acontece? De acordo com a lei de Boyle, aumenta, tá? E a pressão intrapleural volta ao seu estado aí de valor normal. Então, esse aumento da pressão intraalveolar na expiração faz com que o fluxo do ar seja dos pulmões para o ambiente, certos? Muito bem, gente. Então, essa é a dinâmica, essa é a biofísica da respiração. Tem algumas questões lá no portal da Aluno Atividades Online, por favor, façam.